Olá pessoal, tudo bem? Andrezano com vocês. Mais resolução de questões para vocês, Banca Vunesp, banca do teu concurso. Eu sempre faço a lembrança, quem quiser adquirir o nosso combo Teoria Mais Questões, basta acessar andrezano.com.br ou clicar aí na descrição do vídeo que leva direto ao nosso curso. Analisa comigo o nosso conteúdo, vem! O trecho em negrito na frase, se eu resolver isso aqui, vou acabar com o suspense. Expressa uma relação em relação ao restante da frase, ideia de. Bom, a gente sabe, né, pessoal, esse se equivale a caso. Caso eu resolva isso aqui, vou acabar com o suspense. O se que equivale a caso, ele é uma conjunção condicional. Professor, mas o se é sempre condicional. Professor, que questão fácil. Não dá para falar que é sempre condicional, não. Ele pode ser causal também. Por exemplo, pessoal, se você fez o certo, fica tranquilo. Esse se você fez o certo, fica tranquilo, é a mesma coisa, pessoal, que já que você fez o certo, fica tranquilo, ok? Então pode ser causa, conclusão não, proporção não, comparação não, mas causa poderia ser. Não é o caso. Ali se eu resolver isso aqui, é caso eu resolva isso aqui, uma possibilidade. Caso eu resolva. Ó, esse se, Aline, com resolver, é normal que seja condição, porque ele está introduzindo aqui, ó, esse resolver é o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Diferente aqui, ó, se você fez, esse fez é presente do indicativo. Lembra que o se de possibilidade, ele é associado ao subjuntivo, que também é possibilidade. O indicativo, ele é da certeza. Na aula anterior, a aula 4, nós tratamos dos modos verbais e tempos verbais, certo? Então, por isso que é a letra B, condição. Tá bem, Aline? Na frase, um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, enquanto um par de meias de nylon é responsável por 136 mil a cada lavagem. O termo em destaque pode ser substituído corretamente sem alteração de sentido por. Ó, olha que interessante. Geralmente, quando nós estudamos o enquanto, nós estudamos o enquanto como nexo temporal que indica uma concomitância. Nesse caso aí, pessoal, ele não é. Nota que eu não poderia falar, um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, assim que um par de meias. Não, assim que não tem como. Assim que é um nexo temporal. Tanto como, pessoal, tanto como vocês podem tê-lo como comparativo. Comparativo. E às vezes até em relação à soma. De modo que é um nexo consecutivo. A fim de que é um nexo final. E à medida que é um nexo proporcional. Então nota que aquele enquanto, que é geralmente um temporal que indica concomitância, não está como temporal de concomitância. Por exemplo, quando falamos assim, ó, enquanto ela estuda, vírgula, o irmão dorme. Então aqui é o enquanto tradicional, é o enquanto que está indicando para nós tempo concomitante, está indicando para nós simultaneidade. É um nexo temporal que indica, pessoal, ações que ocorrem ao mesmo tempo. Simultaneidade. Pessoal, me ajuda.
qual é que se encaixa melhor ali? Qual é que se encaixa melhor? Assim que, tanto que, de modo que, a fim de que, ou à medida que. O enquanto saiu da regra geral. Beleza, saiu da regra geral aquele enquanto. E qual que se encaixa melhor? Assim que fica ruim. Tanto como, de modo que um par de meias. A fim de que um par de meias. À medida que. Nota, pessoal, que a lógica que melhor se encaixa é o à medida que. Então, nem sempre, a questão é a seguinte, ó, nem sempre a gente tem os nexos usados como deveriam ser usados. Sério, tá? Então, ali a número 2 é um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras. À medida que um par de meias de nylon é responsável por 136 mil fibras a cada lavagem. O que nós temos ali, pessoal, é um nexo usado fora do seu lugar normal. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a classificação do quando? Primeira pergunta, qual é a classificação do quando? Tradicional. Primeira pergunta é, qual é a classificação tradicional do quando? Qual é a classificação tradicional? Daí já vamos voltar à questão, temporal, tá? Então, a classificação tradicional do quando é temporal. Agora, presta atenção nessa frase. João está brincando. João está brincando na rua. Quando deveria estar estudando em casa. Olha só, João está brincando na rua quando deveria estar estudando em casa. Se eu fosse trocar, primeiro, esse quando dá ideia de tempo, será que ele é um temporal? João está brincando na rua quando deveria estar estudando em casa. Eu até poderia colocar o enquanto também aqui, ó. Ok? Qual é a ideia que nós temos aqui, ó? Letra A é realmente uma ideia pessoal de tempo. Letra B é uma ideia de proporção. Letra C é uma ideia de oposição. Dinamarca é uma ideia de causa. Equador é uma ideia de alternância. Então, olha só, é o quando, mas não é tempo aqui. Vamos lá. Interpreta. João está brincando na rua quando deveria estar estudando em casa. Faz a interpretação. Se errar, não faz mal, não faz mal. Nós estamos aqui para aprender, para treinar. E aí, qual é a ideia que nós temos ali, pessoal? João está brincando na rua quando deveria estar estudando em casa. Isso, a ideia, pessoal, é de oposição. Oposição. Olha a interpretação. Ele está brincando na rua, deveria estar estudando em casa. João está brincando na rua, porém, deveria estar estudando em casa. Então, nota que às vezes o nexo foge à regra tradicional. O contexto se impõe em relação à classificação tradicional do nexo. Tá? Então, ali o contexto se impõe, é porém. Então, se eu fosse trocar ali, ó, qualquer um que eu colocasse teria valor de porém, enquanto deveria estar estudando, porém. Então, ali, no original, um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, enquanto um par de meias de nylon
é responsável por 136 mil fibras a cada lavagem. Não é uma oposição, mas não é um tempo ali. Não é um tempo, pessoal. Então, eu estou comparando duas coisas, parece que sim, mas nota que o tanto como, que seria o comparativo, né, não é um casaco de lã de poliéster libera 1 milhão de fibras, tanto como um par de meia, daí parece que é uma igualdade. Não pode ser o tanto como. O tanto como, ele iria expressar para nós uma igualdade. E os valores, embora, vou falar de novo, embora apareça uma comparação e dá ideia de comparação, dá sim, não pode ser tanto como, porque tanto como, pessoal, é igualdade. João estuda tanto como a irmã, os dois estudam no mesmo nível. É um comparativo de igualdade, não tem como eu colocar tanto como. Então a banca foi muito esperta. Por quê? A banca foi muito esperta porque ela nos induziu. O tanto como é comparativo, mas de igualdade. E não temos uma igualdade ali. Um é 1 milhão, outro é 136 mil fibras. Tá? Então o que sobra é Equador. Perfeito, pessoal. Finalizamos aí mais uma aulinha para o teu concurso Banca Vunesp. Beijo no coração e até a próxima.